Existem vários tipos de lendas urbanas, mas convenhamos, algumas delas têm uma pitada de sinistro por trás. Se você gosta de fazer turismo e é corajoso, anote aí, pois eu separei 10 lugares pelo Brasil com fama de serem mal assombrados. O primeiro da lista é o Vale do Anhangabaú e fica em São Paulo. É um espaço público caracterizado como parque, onde tradicionalmente se organizam eventos como manifestações públicas, comícios políticos, apresentações e espetáculos populares. Dizem que existe uma maldição sobre o vale e é muito antiga e veio com o próprio nome do lugar, que tem origem tupi e significa água do mau agouro. Existe também um córrego nesse vale e, conforme a lenda, muitos indígenas faleceram nas águas dele. Com o passar dos anos e a construção do viaduto do chá, várias pessoas se jogaram tirando a própria vida também no local. Não é à toa que ainda existem pessoas que dizem ouvir os espíritos dessas vítimas ao passar pelo vale do Anhangabaú. Mas será que são ouvidos gritos? Edifício Martinelli, construído em 1929, recebe até hoje muitos turistas por causa da vista que oferece no alto do 26º andar. O prédio foi o primeiro arranha-céu da América Latina. Mas o que nem todo turista sabe é que a antiga construção guarda alguns fatos tensos, como muitos crimes que ocorreram no edifício. Além disso, existe uma lenda de que uma loira sem rosto anda pelo prédio à noite e portas de armários batem sozinha, sem nenhuma explicação. Loira sem rosto? Como será, hein? Edifício Joelma. Dizem que o edifício Joelma é o prédio mais assombrado do mundo. De acordo com a história, na região que foi construído o edifício, havia um pelourinho e pessoas escravizadas eram chicoteadas. Em 1948, um crime também marcou o solo do Joelma. Um professor tirou a vida da própria mãe e de duas irmãs e as colocou em um poço. O edifício Joelma foi inaugurado no ano de 1972, 3 anos depois de ser construído na cidade de São Paulo. 2 anos depois, esse mesmo prédio sofreu um dos piores incêndios do país. 200 pessoas perderam a vida no incêndio. Diz a lenda que trabalhadores da região mencionam ouvir gritos e vultos perto do prédio. Que sinistro, né? Presídio do AU em Curitiba. Um antigo prédio de Curitiba abriga uma história sinistra de quando o lugar ainda era um presídio, o primeiro da cidade. Restaurado hoje, o espaço é o Centro Judiciário de Curitiba. Diz a lenda que no antigo presídio do AU existia um fantasma de um palhaço, mas ele só assombrava presos que cometiam crime e violência contra mulheres. O que chama a atenção nessa história é que na década de 1970, um homem foi levado a essa penitenciária porque se vestia com roupas de circo e atacava mulheres com uma serra elétrica. O detento ficou preso por lá até falecer. Fortaleza de Santa Cruz, na Barra, em Niterói. A fortaleza foi construída em 1555 para ajudar na segurança da cidade, mas depois também serviu como presídio. Sem dúvida, muita coisa aconteceu nesse lugar histórico de Niterói. Por isso, há relatos de que pessoas que ouviram gritos de agonia, de ódio, lamentos e choro ao passar por perto do edifício. Os vigias também disseram ter medo de ficar na fortaleza durante a noite. Por isso, o lugar ficou conhecido como um dos mais assombrados do Rio de Janeiro. Arco do Teles, localizado na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro. O arco do século XIII merece sua visita por sua importância histórica. Diz a lenda que o lugar é assombrado por causa de uma mulher que morou perto do Arco do Teles. Conforme os boatos, quem assombra o lugar é Bárbara dos Prazeres, uma imigrante que teria tirado a vida do marido para ficar com outro homem e que depois tirou a vida do próprio amante também. Ainda segundo a lenda, ela fugiu após os crimes e mais velha se envolveu com magia negra. Dizem que por isso ela é suspeita de envolvimento com o desaparecimento de crianças. De crianças? Por quê, né? Edifício Mailson Blanch.
O edifício Maílson fica em Curitiba. Ele foi construído na década de 1940, mas antes, no local, funcionava um cinema. De acordo com a lenda, um homem tirou a vida da própria esposa durante um filme após flagrá-la com o amante. Depois do ocorrido, começaram a dizer que o espírito da esposa passou a perturbar os frequentadores do cinema. A história diz ainda que a alma da mulher continua no lugar até hoje, no edifício Maílson Blanche. Bizarro, né? Prédio dos Ministérios em Brasília. Muitos trabalhadores que ajudaram a construir Brasília se acidentaram durante o trabalho. Conforme os registros, as obras que mais registraram acidentes onde pessoas perderam a vida foram nos ministérios. Em alguns casos, as vítimas faleceram no local e os enterros eram feitos no próprio canteiro de obras. Segundo o escritor Hélio Queiroz, em um desses casos, um trabalhador perdeu o equilíbrio e caiu dentro de uma coluna que estava sendo enchida com concreto. O problema é que a concretagem continuou mesmo com a vítima caída ali. Atualmente, há quem diga que os espíritos desses operários continuam andando pelos corredores dos edifícios. Bairro da Liberdade, em São Paulo. Os turistas curiosos e corajosos também podem buscar por vozes durante a noite no bairro da Liberdade. Ele é famoso pela cultura japonesa. Para você ter ideia, a Capela Nossa Senhora dos Aflitos foi construída no primeiro cemitério público da cidade, onde enterravam escravos, doentes, indígenas e criminosos. Com isso, muita gente diz ter visto coisas assustadoras e sem explicação na região. Antigamente, perto dessa capela, na Praça da Liberdade, ficava a forca da cidade de São Paulo. Ali foram feitas várias execuções, incluindo a do soldado Francisco José das Chagas, conhecido como Chaguinhas. Em seu enforcamento, a corda se rompeu 2 vezes e isso foi chamado de milagre. Depois, levantaram no local a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Há quem diga que até hoje é possível ouvir fantasma pelo bairro. E a última dessa lista é a Praça da Ucrânia. Existe uma lenda de que toda sexta-feira uma mulher grávida e o marido passeavam na Praça da Ucrânia. Em um desses passeios durante a noite, ela pediu um lanche de mortadela em uma barraquinha da feira do local. Enquanto aguardava, o motociclista passou pela praça atirando. Um dos tiros atingiu a mulher, que faleceu na praça. Conforme a lenda, desde então, uma misteriosa mulher grávida costuma passar pela Praça da Ucrânia pedindo a alguém para comprar um lanche de mortadela. Já pensou você tá lá comendo um lanche e chega uma mulher grávida e pede um lanche de mortadela? E esse foi o vídeo de hoje. E para quem se interessar por algum desses lugares, vou deixar fixado nos comentários o endereço de cada um desses lugares. Quem sabe você não se interessa em dar uma passadinha em algum desses lugares.